Graças e paz, irmãos. Bom dia. Quero, nessa manhã, poder ministrar uma palavra ao seu coração. Você está feliz? Diga amém. Seja bem-vindo, pastor Haroldo, toda a sua família. Pastor Haroldo, que teve um tempo em Campo Grande, a trabalho, e está aí de volta para buscar novas direções de Deus para a vida dele. Mas eu disse para ele que ele é sempre bem-vindo aqui, né, irmãos? Pastor Haroldo e sua família fazem muita falta, principalmente para mim, porque eu costumo conversar muito com o pastor Haroldo, até hoje eu ligo para ele, mas a gente conversa muito acerca de muitas coisas da igreja. É uma pessoa que me ajuda muito, que me instrui muito, eu aprendo muito com ele. Deus possa abençoá-lo de uma maneira extraordinária. Quero ministrar uma palavra que está em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Não vai aparecer, né, a Bíblia, né? Tá bom. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Eu quero ler do verso de número 1 até o verso de número 18. 2 Timóteo 4, do 1 ao 18, a palavra do Senhor diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insista, persevere, a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou com seus próprios desejos. Eles ajuntarão pastores que vão pregar aquilo que eles querem ouvir. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas aí Paulo diz para Timóteo: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Qual dia? O dia do tribunal de Cristo. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas me desamparou, me abandonou, tendo amado o presente século, ou seja, o mundo. Ele amou mais o mundo e foi para Tessalônica, Crescente, para Galácia, foi para Tessalônica, Crescente, para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Marcos, que outrora tinha brigado com Paulo. Paulo mandou ele embora, falou: não quero andar com você não, cara, vai embora. Agora Paulo escreve: traz João Marcos, que ele é útil no ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Rebelde, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes
todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado, ou seja, perdoa esse povo aí. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Sabe, irmãos, essa carta ela tem muitas coisas escondidas nela. Quero falar do apóstolo Paulo, que foi um homem que cumpriu a lei. Paulo era um cumpridor da lei. Haja vista que ele se converteu ao cristianismo quando ele teve um encontro pessoal com Cristo. Quando ele encontra-se com Cristo a caminho de Damasco, Deus aparece para Paulo. Paulo tem um encontro com Cristo, fica cego, e aí a direção de Deus é o seguinte: vá lá numa rua à direita, lá tem um homem chamado Ananias, ele vai orar com você. A história extra bíblica nos diz que Paulo ficou sendo discipulado. Ficou sendo o quê? É porque a gente pensa que o cara converte e já sai pregando. A ideia que muitas vezes as pessoas têm no mundo secular aí, é que o artista converte e vamos pôr ele no altar logo, porque ele já pode ganhar muita gente. Não é assim, irmãos. Existe um tempo de discipulado, existe um tempo de acompanhamento, e Ananias discipula Paulo pelo menos 3 anos, alguns dizem 3 anos e um pouquinho, 3 anos e meio. Paulo está sendo discipulado, sabe, ensinado. Mas pastor, Paulo já não era um mestre da lei? Era. Ele era um doutor da lei, mas precisava ser discipulado, precisava ser cuidado. Ora, o tempo se passou e Paulo se tornou, por alguns, o maior dos apóstolos. Tudo que ele fez, irmãos, ele fez com excelência. Paulo abriu igrejas, Paulo escreveu as cartas doutrinárias dessas igrejas, Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento, Paulo formou pastores, Paulo formou líderes, Paulo foi discipulado, Paulo foi discipulador. Sabe, e foi o apóstolo, se tornou o apóstolo dos gentios. Quem é os gentios? Eu e você. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Então o apóstolo se tornou o nosso apóstolo, aquele que nos ensinou todas as coisas. Agora, essa carta que ele escreve a Timóteo, ela basicamente se divide em algumas partes, e as 2 partes que eu quero agora frisar para você é: uma, a forma como Paulo viveu e está vivendo, e a outra parte é como Timóteo, o seu discípulo na fé, o seu filho na fé, que ele gerou das suas entranhas, como uma mulher que se engravida de um filho. Paulo engravidou-se de Timóteo. A Bíblia diz que Paulo sofreu dores de parto pela vida daquele homem. Sabe, querido, Paulo pagou o preço no discipulado. Paulo, sabe, insistiu com Timóteo. E agora Paulo diz para Timóteo: olha, você sabe como eu vivi, você participou das minhas aflições, você participou das minhas lutas, e agora eu estou preso, todo mundo me abandonou, ninguém mais está comigo, eu estou sozinho. Mas aí Paulo dá pouca ênfase no que ele está vivendo e começa a dizer para Timóteo agora como Timóteo deveria viver, como Timóteo deveria fazer, porque Paulo está dizendo: olha, eu já estou perto de ser oferecido como uma oferta, eu já estou pronto para morrer, porque eu, Timóteo, combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Foi, irmão, eu já estou no final de carreira, eu já estou assim, pendurando as chuteiras, mas eu quero te dar um conselho.
E aí é quando Paulo escreve essa carta. É quando Paulo, de certo, vem para Timóteo e diz: olha, você ainda tem muitas coisas pela frente. Você ainda tem muita coisa para honrar e glorificar o nome daquele que te chamou. Paulo não está preocupado se Timóteo ia honrar ou não o nome dele, porque Paulo entendeu que ele não faz discípulos para ele, ele faz discípulos para o reino. Então, Paulo não faz um discípulo para servir a ele, não, ele faz um discípulo para servir a Cristo. E agora ele diz: olha, tem muita coisa para você fazer. E Paulo começa essa carta dizendo assim: olha, conjuro-te. Sabe, a palavra conjuro, ela quer dizer, tome uma decisão, determine em seu coração, estabeleça algo na sua vida. Sabe, Paulo está dizendo: olha, Timóteo, se eu morrer, se as coisas mudarem daqui para frente, seja firme, seja decidido, não volte atrás. Sabe, aprenda, Timóteo, a remir o tempo, aprenda, sabe, a viver uma vida em Cristo. Sabe, irmãos, a palavra para mim, para você nessa manhã é: eu te conjuro, eu te chamo hoje a tomar uma decisão, a viver por Cristo, a viver para Cristo. Como o apóstolo Paulo disse: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje eu disse na aula lá no instituto para os irmãos, uma aula tão gostosa que a gente nem vê a hora passada, até raiva, né? E aí eu disse para eles: olha, se a gente for muito radical, e às vezes eu penso se é muito radical ou se teria que ser, é a gente ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E o Anderson contou lá do testemunho que o pastor Haroldo contou numa madrugada aqui um dia, que o pastor Haroldo levantou pela manhã, pegou uma xícara de café, pôs do lado da mesa e pôs a dele de cá e disse assim: Espírito Santo, senta aqui comigo, vamos ter uma conversa. Para ser mais radical, é não só ter uma vida dirigida pelo Espírito, mas fazer tudo aquilo que o Espírito Santo quer que você faça. Então Paulo está dizendo para Timóteo: eu conjuro-te. Sabe, eu quero te chamar a uma posição. Eu quero nessa manhã chamar você a uma posição, chamar você a uma decisão. A uma decisão. A doutrina da iminência fala que a volta de Cristo está às portas. Jesus já está às portas, irmãos. Jesus disse: olha, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E nos dias de Noé, o que mais era evidente é a promiscuidade, a prostituição, sabe, a depravação humana. Então nós estamos vivendo os últimos dias, e isso exige de mim e de você um posicionamento. Eu ouvi um pastor dizer essa semana, numa mensagem, que a igreja vai viver os melhores dias dela daqui para frente. Você crê nisso, irmão? Diga amém. Aí ele começou a falar por que nós viveremos os melhores dias. Porque agora a igreja vai começar a ser perseguida. E agora nós vamos começar a ver quem é quem. E agora nós vamos começar a ver quem de fato e de verdade é e não é. De que lado nós estamos. Sabe, Paulo vem para Timóteo e diz: olha, eu te conjuro. Eu preciso que você tome uma decisão nessa manhã, sabe por quê, irmãos? Porque depois que Jesus arrebatar a igreja, você não pode fazer mais nada. Depois que Jesus arrebatar a igreja, não há mais o que você fazer. E do jeito que você morrer hoje, assim será a sua vida na eternidade e no milênio. Não dá mais para fazer nada. E aí Paulo vem escrevendo para Timóteo: eu conjuro-te. E no verso 2 ele diz assim, ó: que pregues a palavra. Primeira coisa que eu quero
sabe, compartilhar com você nessa manhã. Seja um portador de boas novas. Diga comigo, eu serei. Diga, eu sou um portador de boas novas. Paulo diz para Timóteo, olha, que você pregues a palavra, insista no tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda paciência e doutrina. Sabe, querido, o que ele vem falando para Timóteo é, ei, seja um portador de boas novas, seja alguém que anuncie as boas novas, seja alguém que pregue a palavra, seja alguém que insista, seja alguém que tenha paciência, seja alguém que ensine. Ah, irmãos, tem muita gente que é portador de desgraça, tem muita gente que é portador de fofoca, tem muita gente que é portador de notícias ruins, tem muita gente que é portador da vida do outro. Paulo está chamando Timóteo e automaticamente está chamando a mim e você a nos posicionarmos e sermos portadores de boas novas. Anuncie a palavra, anuncie o evangelho, testemunhe aquilo que Deus tem feito na sua vida. Sabe por que muitas vezes nós não pregamos o evangelho? Porque as pessoas não querem ouvir o que você prega, elas querem ver o que você vive. E o mundo, ele não está afim de ouvir, sabe, pregação, porque se você for sair na rua aí, todo mundo já ouviu falar de Jesus, todo mundo sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A questão é, ninguém quer segui-lo. Eu preciso que você entenda que as pessoas nos seguem por resultados, mas elas só se firmam se elas verem na sua vida os frutos do Espírito Santo. Os seus resultados podem até atrair pessoas, o que você fala pode até atrair pessoas, ser usado por Deus até pode atrair pessoas até você, mas elas só vão permanecer se elas virem em você os seus frutos. E os frutos do Espírito, nós sabemos quais são. E você sabe quais é. Só você ler Gálatas no capítulo 5. Sabe que nós precisamos de resultados, mas nós precisamos também ter frutos. Nós precisamos também dar frutos. Jesus diz, eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. A Bíblia que você prega não se compara com a Bíblia que você vive. E você precisa entender isso nessa manhã. Seja um portador de boas novas, seja um portador de boas notícias, seja um portador, sabe, de coisas que Deus tem feito, de coisas boas, de coisas maravilhosas. Segunda coisa que Paulo ensina a Timóteo é, seja sóbrio. Seja sóbrio. Ele diz assim, olha, mas tu sê sóbrio em tudo. Paulo está falando dos homens que desviaram os ouvidos da verdade. Paulo está falando das igrejas que levantaram pastores para ouvir o que elas querem ouvir. Paulo está falando de homens que se desviaram da doutrina. Paulo está falando de pessoas que abandonaram e amaram mais o mundo do que a Deus. Mas ele vira para Timóteo e diz agora, mas você seja sóbrio. E sobriedade é a ausência de embriaguez. Tem muita gente bêbada na igreja, tem muita gente embriagada na igreja. Ah, pastor, mas eu não bebo. Mas as coisas do mundo embriagam, porque elas tiram a sua sobriedade, elas tiram você do sentido daquilo que é fundamental e principal para a sua vida. Sabe, querido, que você seja sóbrio em tudo. Ele diz assim, olha, Demas me abandonou, amou mais o mundo. E eu digo para você, o mundo embriaga. Por quê, pastor? Porque as coisas do mundo são boas. As coisas do mundo, irmão, são gostosas. As coisas do mundo dão prazer. As coisas do mundo dão alegria.
Ir para uma balada, não fala aquela de tum, 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 daquela eu não gosto. Mas você ir para um baile sertanejo e dançar um forró a noite inteira, eu gosto. Eu e Keila dançaria a noite inteira, porque é bom dançar. Aqui na igreja temos um professor de dança. Sabe sentar com os amigos numa roda, sabe beber cerveja, falar mal da vida do outro, contar fofoca, isso é bom, irmão, a carne da gente gosta, isso embriaga. Ir para um shopping no dia de culto, isso é bom. Ficar dormindo para não vir no culto é maravilhoso. Isso embriaga. Então, nós temos igrejas que estão cheias de pessoas embriagadas pelas coisas do mundo. Está na hora de ficarmos sóbrios, está na hora de voltarmos, sabe, à essência e sermos pessoas moderadas. Moderadas, sabe, o mundo é bom, droga é bom, farras são boas, bebidas são boas, sexo fora do casamento é bom, sexo para solteiro também é bom, liberdade para fazer o que você quer é bom, mas tem um porém, irmãos. A Bíblia diz em 1 João 2,17: e o mundo passa, e o mundo passa, e os seus desejos também, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerão para sempre. Permanecerão para sempre. A pergunta que eu te faço nessa manhã, a pergunta que nós fazemos para nós mesmos hoje: é melhor viver aí 75, 80 anos, 90, fazendo as coisas da carne e viver uma eternidade padecendo? Ou é melhor vivermos sóbrio esse pouco tempo que temos na terra e viver uma eternidade de uma forma diferente? É você que decide. É você que decide. Paulo está dizendo: olha, Timóteo, você precisa ser sóbrio. Sabe, há um texto muito clássico na Bíblia, é a conversa do filho pródigo. Ele se acha, vai para o pai e pede a herança. O pai fala: você quer? Tá bom, então toma. Ele vai para o mundo, se embriaga, gasta, bebe, fuma, usa narguile, fuma vape, aquele cigarro eletrônico, cheira uma cocaína, dança com as prostitutas, gasta o dinheiro dele tudo. Mas uma hora ele cai em si. Uma hora ele recupera o juízo. Uma hora, irmão, ele fica sóbrio e ele fala assim: mas espera aí, o que eu estou fazendo aqui? Comendo comida de farelo de porco na casa do meu pai, tem comida à vontade, os funcionários, sabe, está na hora de nós fazermos como o filho pródigo, cair em si. Esses dias eu perguntei de um casal aqui da igreja para um irmão, falei: irmão, não estou vendo fulano. Ah, pastor, que lá não tem compromisso não, vem na igreja o dia que der, vem na igreja a hora que der. Por quê? Você não está preocupado com a eternidade? Porque o negócio, irmãos, não é agora. Seja sóbrio. Diga para o seu irmão: seja sóbrio. A terceira coisa que Paulo ensina a Timóteo é: sofre as aflições. Tem muita gente pregando que vem para Jesus que todos os seus problemas serão resolvidos. Vem para Jesus que a sua vida vai ficar maravilhosa. Tem alguém que está aqui nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém? Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda. Seja bem-vindos. Tá? Então, seja bem-vinda. Então, eu quero dizer para vocês que estar em Cristo, estar em uma igreja, não é ausência de problemas, não é ausência de aflições, não é ausência de sofrimentos, porque Paulo, um dos maiores apóstolos, agora está preso. E ele está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, aprenda a sofrer as aflições. Ele diz assim: ó, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições. Irmão, seguir a Jesus implica em sofrimento. Sabe por quê? Porque eu não faço o que eu quero.
Eu não faço tudo o que eu quero. Eu não vou para onde eu gostaria de ir. Eu não falo o que eu gostaria de falar. Negar a si mesmo, irmãos, dói. A gente sofre, dói na carne, ter uma vida de renúncia, ter uma vida de cruz. Você acha que é fácil para alguém que trabalha a semana inteira, lá a irmã abrindo a boca ali, ó, trabalha a semana inteira, já acorda cedo a semana inteira, tem que acordar 7 horas, 7h30, para estar no instituto, assistir a aula das 8 às 9, e aí vir para o culto, ficar das 9 até as 10h30, aí chegar em casa, às vezes tem que fazer almoço ainda. Ô varão, pelo amor de Deus, leva essa irmã para almoçar fora. Ou passa aqui, compra um frango, uma carne, sabe, faz você o almoço. Ah, mas eu também trabalho, pastor, então paga para os dois e vai comer fora. Isso sofre, isso dói. Sabe, um dia eu estava com a pastora Keila. Nós tínhamos casado. Estava na lua de mel em Natal. E aí nós fomos daqueles pacotes de CVC que nunca mais eu vou. Ele só faz você acordar às 7 da manhã, esperar o dia inteiro dentro de ônibus e sair 3 horas da tarde para ir para o hotel. Estou lá, o Jacó e meu bem, falei assim, ó, não tem programação à noite, né? Ela falou, não. Falei, vamos para o baile, tem um baile de forró ali. E aí a turma, toda da turma da CVC resolveu ir junto. Chegou lá no baile, meu pé assim, né? E daquela também. Aí eu falei assim, e aí, embora? Ela falou, embora. A hora que nós levantamos, o casal falou assim, vocês não dançam, né? Vocês é crente? Falei, é verdade. Sabe, irmãos, dói, mas Paulo está dizendo assim, olha, você vai ser afligido, você vai sofrer aflições. Aí Jesus diz, olha assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, ei meu irmão, alegre seu coração, porque as coisas boas estão reservadas para você. Essas coisas do mundo, elas passam. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso de número 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos, ainda não resistisses até ao sangue, combatendo contra o pecado. Sabe o que Paulo está dizendo para mim e para você? O autor de Hebreus está dizendo para mim e para você? Vocês não sofreram nada ainda. Vocês não foram afligidos de nada. Ninguém ainda pegou vocês e bateu, espancou, tirou sangue de vocês no meio da rua. Ninguém pegou vocês ainda, jogou na prisão e bateu, ó, tomou cacete. Vocês não derramaram nenhuma gota de sangue ainda por causa do Evangelho de Cristo. Então, irmãos, ele disse para mim, para você, tem bom ânimo, alegre seu coração, vamos para cima, sofre as aflições. Paulo foi abandonado, irmãos, imagine Paulo, o tempo que Paulo investiu, sabe, viajando, abrindo igrejas, levando discípulos, formando pastores, e agora que ele precisa, não tem ninguém, está preso, abandonado. Demas foi embora. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Cuidado com aquela turma que está resistindo que a gente prega. Cuidado, irmãos, quando você sair aqui da porta da igreja, ali no corredor, ou na casa, no churrasco, no irmão, alguém dizer para você assim, o pastor prega, acha que é fácil. Cuidado, irmãos. O pastor prega, mas não é bem assim não. O pastor fala de compromisso, mas também não é bem assim não. Cuidado, irmãos, porque a Bíblia está dizendo outra coisa. Quarto e último. Paulo diz assim para Timóteo: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã, como quarto e último ponto.
cumpra aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem muita gente na igreja que está parada. Tem muita gente na igreja que está embriagado com empresa, com negócios, sabe, com muita coisa. Tem muita gente na igreja que quer descansar. Ah, pastor, estou muito cansado. Eu preciso descansar domingo. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Biblicamente, domingo é o sábado cristão. Domingo é o dia do Senhor, não é o seu dia. Você quer descansar? Descansa na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Porque domingo não é o dia de você descansar. Domingo é o dia do Senhor. Não guardado como lei, mas domingo é o sábado cristão. Tem muita gente que é assim, quer descansar no dia do Senhor, quer dar esmola, quer dar oferta para os outros com dinheiro de dízimo. Irmão, dá com o seu dinheiro, com o de Deus não. É fácil fazer graça com aquilo que é dos outros. Muita gente parada, muita gente não faz nada, são apenas telespectadores de cultos, são exigentes, mas não se esforçam por nada, querem tudo, mas não estão dispostos a abrir mão de nada. De nada. Olha, irmão, nós vamos para o encontro com Deus agora. Se você não fez a sua inscrição, pastor, não tem dinheiro, vai lá e faz sua inscrição. Você não tem fé, não? Faz sua inscrição. Acaba o culto aqui, vai fazer sua inscrição. Você vai para um hotel. Você não precisa levar colchão, você não precisa levar coberta, você não precisa levar lençol, você não precisa levar travesseiro. Você não precisa levar, você não precisa levar nada disso. Você não vai lavar um garfo, um prato, uma faca, nada. Você vai para um hotel. Ah, pastor, mas R$280. R$280, quase 3 diárias de um hotel, para você dormir, comer, beber, da largura da boca, sair de lá 1,5 kg, 2 kg, mais gordo, R$280. Mas é muito caro. Caro é o que você gasta toda semana com pizzaria, com coco bambu, com Outback, que você come aqui, sai aqui e já acabou. Isso é caro. Ah, não tem tempo. Você vai arrumar tempo quando? Sabe, o que Paulo está falando para Timóteo é assim, ó, conclua o que Deus te chamou para realizar. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Tudo isso provém de Deus. De quem, irmãos? Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu, diga assim, obrigado Jesus, porque eu ganhei, diga, porque eu ganhei um ministério, o da reconciliação. Então, se você estava aqui na igreja e não sabia qual era o seu ministério, eu acabei de apresentar para você. Por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você não pode mais falar para ninguém que você não tem chamado, que você não tem ministério. Deus já te deu hoje o ministério da reconciliação. E o que é o ministério da reconciliação, pastor? É pegar esse irmão, apresentar Jesus para ele, trazer ele para a casa do Senhor, é ensinar ele, discipular ele, cuidar dele, amar ele, sabe, comer com ele, sabe, ir para a praia com ele, é andar junto uns com os outros. Deus te deu um ministério da reconciliação. A partir de hoje, você não é mais inocente diante de Deus. Tomou. Pastor, mas como que eu vou fazer isso? Mateus 28, 18 e 20 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide. Ele não está falando assim, ó, se você tiver tempo no domingo, se você não estiver cansado,
Ah, pastor, mas como que eu vou fazer? Se você tem uma empresa, irmão, pare de ficar falando que seus funcionários é ruim, pare de falar que eles não têm compromisso, reúna eles uma vez, 2 vezes por semana, ora com eles são seus funcionários. Ore com eles e diga: olha, Jesus muda, Jesus transforma, mudou a minha vida. Agora, se ele olhar para a sua vida e ver que você é um péssimo patrão, aí você está lascado. Sabe, Jesus disse: ide, prega o evangelho. Olha, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Não estou pedindo, estou mandando. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ah, pastor, eu não tenho tempo. É melhor você arrumar tempo. Ah, pastor, eu estou cansado. É melhor você ter bom ânimo. Ah, pastor, o trabalho me suga muito. É melhor você mudar de trabalho. Ah, pastor. Sabe, irmãos, Paulo está dizendo para Timóteo: ei, Timóteo, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não precisa ganhar ninguém. Se você ganhar a sua funcionária que limpa a sua casa e cuidar dela e falar de Jesus para ela, já está bom. Se você ganhar dos seus funcionários que trabalham para você na sua empresa, já está ótimo. Se você ganhar o seu vizinho do qual você mora do lado, já está ótimo. Se você ganhar o seu colega de faculdade, já está ótimo. Se você ganhar os seus clientes para Jesus, já está ótimo. Em vez de fazer churrasco com seus irmãos da igreja, faz um churrasco com seus clientes que não são evangélicos, leve ele para sua casa. Deixa ele ver o comportamento dos seus filhos, como você trata a sua esposa, como você trata seu marido. Ai. Pastor, eu não tenho tempo. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: é melhor se arrumar tempo. Pergunta por quê? Porque um dia você vai ter que estar diante do tribunal de Cristo. E aí você vai ter que prestar contas de tudo que você está ouvindo aqui nessa manhã. Ah, é, pastor? É, porque existe o livro das obras. Talvez você não saiba, mas do seu lado é agora, agora. Tem um anjo que te guarda, tem um demônio, porque a Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, e ele não vai ficar preocupado com você, porque a patente sua é muito baixa. Então ele vai mandar um demônio qualquer aí para te atormentar, né, pastor? A patente nossa ainda é muito baixa. E tem um outro anjo, chamado anjo das obras, que eu falei lá no instituto. Esse anjo está aí agora anotando o que você está pensando. Eu estou pregando aqui, você está pensando assim: esse pastor é exigente demais. O anjo anotou assim, ó: ele está pensando e falando na mente dele que o pastor é exigente demais. Ponto. Mais alguma coisa? Eu não vou largar de descansar, de dormir e descansar para ir na igreja. Eu não vou largar de descansar. Você está pensando que é brincadeira, irmãos? Está pensando que é brincadeira? 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba. Faz o quê? Você vai receber, irmãos. Você vai receber. Para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Ou seja, no tribunal de Cristo, quando o anjo abrir o livro das obras, vai estar escrito assim. Hoje é que dia? Domingo
6. Domingo 6 de agosto, o Juarez estava no culto, e o pastor pregou isso, 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 e ele falou isso, isso e isso. Aí o Juarez, pastor, agora, o duro sabe o que é? Pergunta o quê? Se o livro das obras for passado num telão. Aí você entrou na igreja e a irmã estava com a roupinha indecente. E você falou assim, nossa, que irmã gostosa. No dia 9, que dia que é? 6, né? 6 de agosto, não sei o que, você cobiçou a irmã do... A irmã. Diga assim comigo, é o livro das obras. Diga, e por ele, eu vou estar diante de Cristo, e vou receber o bem ou o mal. Você está achando que Jesus vai deixar passar? A Bíblia diz que Ele é Pai, e como Pai, Ele disciplina os filhos que ama. Você acha que Jesus te ama? Não é aqui que Ele vai te tratar, irmão. Porque tem gente que fala assim, o que se faz, aqui se paga. Não. Aqui você colhe o que você planta. O que você faz, do que você vai receber, o que você vai ser disciplinado, ou que vai ser abençoado, é no tribunal de Cristo. Você não está satisfeito? Então vou ler para você aqui, Mateus 7, 22. Já estou encerrando. Muitos naquele dia dirão, que dia, irmão? Tribunal de Cristo. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? É crente. Em teu nome não expulsamos demônio? É crente, ainda ora e jejua. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Tem dom, rapaz. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É crente, mas pratica iniquidade. É crente, mas não cumpre o propósito pelo qual Deus o chamou para cumprir. Quer mais uma? Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Até Deus é de direita, irmão. Para que você vai ser de esquerda? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os benditos vão possuir o reino, os outros da esquerda vai trabalhar no reino. É por isso que eu estou dizendo para você, como você morrer hoje vai determinar a sua eternidade. Por quê? Porque você vai levar. Porque, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Deixa eu dizer algo para você aqui, bem curto, para nós já encerrarmos. Você precisa fazer a sua vida valer a pena. Faça a vida valer a pena. Sabe, é muito curto o período que nós vamos estar aqui. Muito curto. Eu encerro dizendo, cumpre o teu chamado, ganhe almas, cuide delas. Porque naquele dia, é certo que você precisa ouvir do Senhor. Vinde, benditos de meu Pai. Pastor, mas dessa terra não levamos nada. A partir de hoje, você nunca mais dirá essa frase. Pastor, dessa terra não levamos nada. Nunca mais repita isso. Porque eu vou ler um texto da Bíblia, da palavra, que precisa entrar no seu coração. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo de número 14, no verso de número 13, diz assim: então ouvi uma voz do céu que dizia, escreve. João ouviu uma voz dizendo, escreve o que eu vou te falar.
Olha para mim aqui. Não vou polemizar não. Escreve: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, vírgula, pois as suas obras os acompanharão. Dessa terra não levo nada, você tem que levar. Você pode não levar o dinheiro, você pode não levar o carro, você pode não levar a guitarra, você pode não levar a sua casa, mas tem uma coisa que você vai levar, porque você vai precisar dela no tribunal de Cristo: as suas obras. As suas obras. E aí, meu irmão, quando o livro das obras for aberto, o que será dito sobre a sua vida? O que está escrito lá? Você vai receber o bem ou você vai receber o mal? Você vai ouvir: vinde benditos, ou vai ouvir: apartai-vos de mim, não vos conheço? Você está achando que todo mundo vai morar dentro da Nova Jerusalém? Sabe, irmãos, essa mensagem dessa manhã é mais um apelo para que você desperte, acorde, porque Jesus está voltando. Os sinais já estão todos cumpridos. A qualquer momento, Jesus pode arrebatar a sua igreja. E aí há um texto, e eu encerro a minha fala dizendo o seguinte: há um texto na Bíblia que diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Aproveite, leia a carta de Timóteo, pratique o que está escrito, e você verá que Deus fará grandes coisas na sua vida. Feche seus olhos. Espírito Santo, nessa manhã, ó Pai, que a tua palavra possa entrar em nossos corações, que a tua palavra possa gerar vida, mudança de vida e fé. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito nos convença, porque não é uma boa pregação que convence, não é uma boa oratória que convence, não é, ó Deus, a habilidade em acessar as emoções que convence. Quem convence é o Espírito Santo. Convença, ó Pai, aqueles que estão aqui nesta manhã, aqueles que estão nos assistindo pela internet, os convença, ó Deus, de que a eternidade será melhor do que essa vida que vivemos aqui na terra. Nos ajude, ó Deus, a remir o tempo. Nos ajude, ó Deus, a cumprirmos o nosso chamado. Nos ajude, ó Deus, a sermos de fato, de verdade, homens e mulheres que investem o seu dinheiro, a sua vida no reino de Cristo. Eu oro nesta manhã, os abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você recebe, diga amém. Fique de pé. Quero orar por você mais uma vez. E a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando. Volte à tua essência, volte ao Criador, volte aos braços do Senhor. Oh, Espírito Santo.